Fala galera, professor Ronan Pontes, coordenador do curso Estudando por Questões. Eu venho tratar com vocês através desse vídeo do tema planejamento de estudos. E eu montei aqui no quadro o meu planejamento, aquele que eu usei ao longo de toda a minha vida para as minhas aprovações em concursos. E foram bastante concursos nas áreas militares, concursos nas áreas de segurança pública, e através dele eu consegui aprovar também muitos alunos em outros concursos públicos. E eu faço aqui com vocês aquele planejamento que gera resultado, que você pode aplicar na sua vida ao longo da sua preparação e assim lograr êxito naquele concurso que você busca. Eu apresento aqui a tabela que eu preparo para que possa acontecer todo o meu processo de disciplina ao longo da minha cadeia de estudo, ou seja, ao longo do período que eu estarei me preparando para o concurso. Eu monto uma tabela separando os dias da semana e separando os turnos. Eu não faço aquela distribuição de estudar 2 horinhas de manhã, de 7 às 9, das 14 às 16. Não, eu deixo o meu horário livre para que eu possa estudar no momento que eu estiver disponível. Ou seja, eu não fico engessado, eu não fico preso somente com aquele momento. Eu sei que eu tenho que ter responsabilidade de cumprir, de estudar ao menos 1 hora, tanto na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. E, inclusive, eu deixo bem separado o meu horário do repouso, do descanso, aquele horário que eu sei que eu preciso colocar a minha mente para relaxar. Então, eu distribuo o meu horário de estudo nos turnos da manhã, tarde e noite, começando o meu dia a partir das 5 horas da manhã. E a partir daí eu tenho o turno da manhã, onde eu sei que eu preciso encaixar ao menos 1 hora de estudos. E essa 1 hora de estudos, ela pode ser entre as 7 até as 12, ela tem que estar inserida nesse contexto. Se eu vou estudar 2 horas, eu tenho que ver qual é o melhor horário para mim, horário que ele não vá me atrapalhar. O estudo ele tem que somar no seu dia a dia e não atrapalhar o seu desenvolvimento. E é óbvio que ele tem que ser produtivo. Mais vale você estudar 1 hora com qualidade do que você estudar 2 horas prestando atenção às mensagens de redes sociais, nas mensagens de WhatsApp. Então, nós temos aqui que separar as nossas atividades por turno. Se de manhã você estuda, se você trabalha, se você tem atividade familiar, atividade física, você tem que acondicionar dentro dessa planilha, dentro do teu horário. Então, na parte da manhã, você pode selecionar 1 hora, na parte da tarde mais 1 hora, na parte da noite mais 1 hora. Lembrando que o seu dia começou às 5 horas da manhã, então dá tempo de você fazer muita coisa e parar para poder repousar às 0 horas e terá mais 5 horas de sono bem descansadas para que você possa render o suficiente no dia seguinte. Então eu começo com a segunda-feira, onde de manhã eu tenho uma atividade, na parte da tarde eu tenho outra atividade, na parte da noite eu tenho outra atividade, mas entre cada uma delas eu coloco ao menos 1 hora de estudo, e essa 1 hora ela tem que ser baseada e distribuída de forma igualitária para que possa gerar o meu resultado, e você fará isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo. São dias que você vai fazer revisões, que você vai fazer simulados, revendo conteúdos que você ainda não conseguiu assimilar nessa semana de estudos. Então você precisa entender que a revisão ela é muito mais importante do que o momento único do aprendizado instantâneo, aquele momento na sala de aula ou o momento ali onde você estará assistindo uma videoaula. Como que você pode distribuir pelo menos 1 hora de estudos? Eu coloquei aqui onde eu tenho 60 minutos de estudo e eu chamo de modelo padrão. Esse modelo padrão, ele trabalha comigo da seguinte forma, onde eu tenho 10 minutos para leitura através de livro ou PDF, eu tenho mais 10 minutos para assistir uma videoaula curta, resumida sobre o tema que eu estou estudando, eu tenho 10 minutos para fazer um resumo escrito de próprio punho sobre o tema que eu estou estudando e terei 25 minutos para fazer uma bateria de questões. Essa bateria ela já foi selecionada previamente,
onde eu já sei o tema que eu vou estudar, eu já separei com antecedência e eu automaticamente vou praticar sobre aquele assunto. Mas eu vou identificar, primeiro de tudo, as questões por que eu acertei e também vou corrigir aquelas questões que eu errei, que são fundamentais para o meu processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho que corrigir as minhas falhas, eu tenho que corrigir os meus erros. Somente isso fará com que eu aprenda de fato aquele conteúdo. E ao final eu me darei 5 minutos de descanso. Isso daí também é fundamental para o seu cérebro. Se você vai adotar 120 minutos de estudo, ou seja, 2 horas, esse modelo padrão ele vai ser repetido, ou seja, só que em dobro. Ao invés de 10 minutos de leitura, você terá 20 minutos. Ao invés de 10 minutos de videoaula, você terá 20 minutos de videoaula. E 10 minutos de resumo você transforma em 20 minutos e terá 50 minutos para a resolução de questões. Isso daí dá um tempo mais do que suficiente para você poder aprender de fato a estudar. Aquilo que na escola você não aprendeu. A verdade é essa, a realidade é essa. Você não aprendeu na escola a estudar. E o planejamento ele entra justamente para solucionar esse teu problema. E a partir dali você passa a ter 10 minutos de descanso, uma recompensa para o teu cérebro devido ao alto grau de concentração que você desprendeu nesse momento. E aí vem as perguntas básicas de todo concurseiro. Como que você vai estudar? Por onde começar e o que estudar? É simples, você vai começar a estudar pelo último edital da sua prova. O concurso que você escolheu, você vai pegar o último edital. Vai analisar disciplina por disciplina, vai separar os tópicos e você vai começar a estudar a partir deles. E aí sim, você consegue já ter um caminho, uma direção. E aí vem, como que eu vou estudar? É óbvio, na sua prova ela cai questões. Então você não vai ficar perdendo muito tempo com teoria. Você precisa da teoria, mas é essencial que você tenha a prática. Então, selecione uma bateria de questões de cada tópico do teu último edital, de cada disciplina e comece pontuando. Vou estudar tópico 1, matéria 1. E aí você vai, videoaula, PDF, resumo, questões. Sempre tem que existir mais questões do que o contexto teórico. E você tem que partir das questões para a teoria. É o processo inverso do que você aprende na escola. Na escola, nós aprendemos a estudar da teoria para as questões, que são poucas. Estudando por questões, você tem que partir do processo inverso, das questões para a teoria, identificando aquilo que está faltando no teu conhecimento sobre o tema. Você vai lá, marca aquele assunto, puxa uma setinha, faz uma observação e a partir dali você volta para a resolução de questões. Como que eu vou estudar? Qual a melhor estratégia para estudar? É simples, mapeia as tuas 3 últimas provas, essas 3 últimas provas do teu edital, do concurso que você quer, seleciona as disciplinas, pega essas provas e vai vendo os tópicos que mais são cobrados. A partir dali, o que você vai fazer? Selecionar uma bateria de questões de cada um desses assuntos e vai colocar na prática. A partir disso, você consegue efetivamente estudar por questões. Eu espero que este vídeo ele tenha ajudado você a se disciplinar, a se organizar para gerar o teu resultado. E com isso, você será mais um aprovado. Quem tem foco no objetivo, gera sua aprovação. Para passar no concurso, você só não pode desistir.